Então, para que a gente possa começar o nosso estudo, nós fazemos o nosso exórdio de harmonização, antecedendo a prece. O nosso exórdio de hoje, proposto pela Adriana, é retirado do livro Caminho, Verdade e Vida, livro ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Xavier. O capítulo de hoje seria o capítulo 108, chamado Reencarnação. Então, antes da leitura, a frase proposta pela Adriana da nossa agenda é da data de 26 de junho, e essa frase ela é extraída do livro Nosso Lar, de André Luiz, do capítulo 40 desse livro, Nosso Lar. A frase de hoje é: as experiências dolorosas nos ensinam. Então, Adriana, pode ficar à vontade para poder fazer a leitura do exórdio. Ok, boa noite a todos. Está na página 231, 231. 108, Reencarnação. Traz a seguinte epígrafe: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo eterno. Jesus está em Mateus, capítulo 18, versículo 8. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. Num concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, a vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo, através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material, que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, harmonizados pelo exórdio de Emmanuel, nós convidamos Liana para proferir a prece de início. Amado Mestre, estamos dando graças por mais uma oportunidade, Mestre, de estarmos juntos, dispostos a ouvir as Tuas palavras e os Teus ensinamentos. Sabemos que, estando no momento neste planeta, somos imperfeitos. A nossa presença é justificada pelas imperfeições de tantas vidas passadas.
que neste momento de prece, neste momento de estudo, consigamos então aprender com maior eficiência cada ensinamento que por ti foi deixado, Mestre. Que possamos compreender que devemos amar a todos os irmãos, que devemos trabalhar pelo bem de todos, sendo servidores de ti. Que neste momento aqui reunidos, os irmãos espirituais que nos cercam possam conosco trazer a luz para as palavras que serão proferidas e que esta luz possa transformar os nossos corações e saibamos aproveitar esta grande oportunidade de estarmos neste mundo, nesta terra, em busca de nossa perfeição e da perfeição da humanidade. Aproveitemos então, com muita vontade, para que possamos comer e beber de tuas palavras. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início, Adriana, pela leitura do exórdio. Vamos, então, dar continuidade ao nosso estudo do livro Missionário da Luz. Estamos no capítulo 8 do livro Missionário da Luz. O nosso quarto encontro, capítulo 8, chamado No Plano dos Sonhos. Então, nós paramos aqui, segundo a minha anotação, seria a página 89, continuando o item 8.5, nós paramos no meio do parágrafo desse item 8.5. Então, eu vou ler o parágrafo, tá? Para vocês tentarem ir se localizando aí. Então, o parágrafo começa o questionamento, né, de André Luiz com Alexandre. Então, André Luiz estava dizendo para Alexandre como é interessante, acentuei o fato de necessitarmos dos ambientes domésticos para instruções dos companheiros encarnados, né? E aí Alexandre responde para André Luiz: sim, comentou Alexandre, com elevada sabedoria. Você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio mestre foram ministrados no seio da família. A primeira instituição visível do cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro, em Cafarnaum. Uma das primeiras manifestações de Nosso Senhor diante do povo foi a multiplicação das alegrias familiares, numa festa de núpcias, em pleno aconchego do lar. Muitas vezes, visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações. A última reunião com os discípulos verificou-se no cenáculo doméstico. O primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém foi ainda a moradia de Simão Pedro, então transformada em baluarte inexpugnável da nova fé. Inegavelmente, todo templo de pedra, dignamente superintendido, funciona qual farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo. Mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na Igreja Viva do Espírito, no coração do povo de Deus. Então, aqui nós paramos, certo? Todo mundo se encontrou? Ok? Então, vamos continuar. Então, nós fizemos todos esses comentários, né, nos encontros anteriores. Continuando. Sem adesão do sentimento popular na esfera da crença vivida no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz a mero culto externo. Por isso mesmo, André, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas-escolas, em igrejas-orfanatos, em igrejas hospitais, onde não somente o sacerdote da fé vincule a palavra de interpretação, mas onde a criança encontre arrimo
e esclarecimento. O jovem, a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento. O doente, o remédio salutar, o ignorante, a luz, o velho, o amparo e a esperança. Aqui a gente dá uma paradinha, né? Então, nesse momento, o Alexandre está falando para André Luiz sobre a evolução da igreja. Assim como nós evoluímos, as ideias também evoluem, né? Então, a igreja é uma ideia. A igreja é uma ideia, né? A igreja é uma ideia lançada, né, na época do Cristo. Por isso que fala que a casa de Simão Pedro, né, virou ali um local vivo da fé. Então, a ideia da igreja seria isso, né? A celebração da fé. Mas, acima de tudo, a celebração da fé no Espírito, que é a igreja viva de cada ser, né? Só que com o pacato conhecimento da humanidade, da evolução do homem, né, o entendimento foi apenas relegado à capacidade interpretativa do homem. Então, começou-se as más interpretações, né, conforme o patamar que o homem se encontrava. Então, foram erguendo-se monumentos de pedra, ao invés de erguer monumentos vivos no espírito. Mas, com a evolução espiritual do homem, essa ideia do centro da igreja, ela vai evoluindo. Então, por isso que Alexandre fala para André Luiz, essa evolução do conceito de igreja, né? Vai ser uma evolução, não de determinada igreja, isso é interessante, né? Que ele não fala de determinada igreja, mas ele fala da igreja como fonte de fé viva, independentemente de qual crença. A evolução vai ser para quê? Para que esse local seja um local de tratamento integral do homem. Por isso que Divaldo, né, Joana de Ange, dita um livro para Divaldo psicografar, o homem integral, né? Então, o homem integral é esse. É aquele ser que vai ser tratado pela igreja, porque a igreja vai ser uma igreja escola, ou seja, onde a criança vai e realmente ela receba não aquela catequese imposta, mas que a criança receba os baluartes das primeiras orientações de ser um ser integral, de ser um ser correto, um ser do bem, né? Onde o jovem vai e receba o apoio que ele precisa, né? As diretrizes que ele necessita, onde o idoso encontra o amparo, o repouso e o apoio para a sua saúde, né? Então, veja o complexo, né? E aí nós entendemos o porquê da frase que nós conhecemos, em que se diz, né, que o espiritismo ele não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Não é que as religiões vão se transformar todas em doutrina espírita, não. Mas é que todas as religiões, com o evoluir da mente humana, ela evolua para esse complexo de igreja como um tratamento espiritual, né? Tratamento espiritual. Pois não, Kedman? Essa colocação que você falou aí da igreja, né? Ela, se não me falha a memória, igreja, ela é derivada da palavra egrégora, né? Que é bem anterior, egrégora, né? E egrégora significa o quê? Resulta na soma de energias mentais, físicas e emocionais provenientes de duas ou mais pessoas reunidas num grupo, né? Então, esse seria o papel da igreja também, né? Que você acabou de explicar.
né? No passado, hoje egrégora significa isso, e igreja, esse nome é oriundo de egrégora, né? Que significa isso, né? Que você também explicou. É tratar o lado espiritual, o lado mental, de um grupo de pessoas, quando todos estão reunidos, né? Que era o papel da egrégora e é o papel das igrejas. Muito bem colocado, Kedma, é isso mesmo, né? Então, local de tratamento, né? E essa frase, né, que ficou muito conhecida para nós, né, é uma frase que foi dita por Leon Denis. Leon Denis, ele foi o consolidador da doutrina espírita, né? Onde Kardec foi o codificador, Leon Denis é considerado como consolidador da doutrina espírita. E é interessante que teve um congresso espírita internacional, e esse congresso espírita foi realizado lá em Paris, no ano de 1925. Então, já há quase 70 anos, né, passados da doutrina espírita. E nesse congresso, Leon Denis estava nesse congresso, já bem velhinho, né? E foi interessante que nesse congresso foi proposto a retirada do aspecto religioso do espiritismo, nesse congresso internacional de 1925, né? Mas Denis, que era o mais importante filósofo espírita francês, estava presente nesse congresso, se opôs com tenacidade, né? Com vigor, a sua posição em retirar esse aspecto religioso da doutrina espírita. Por quê? Porque é aí que vem a ideia, né? Que a Denis completou nesse congresso, né? Que o espiritismo não era a religião do futuro, mas o futuro da religião. Então, que o aspecto religioso da doutrina espírita, né, era a consequência da doutrina espírita ser científica e filosófica, né? Então, quando a doutrina espírita, tendo seus aspectos científicos, faça com que esses aspectos científicos sejam utilizados para a evolução, para o bem do homem, e isso é filosofia. Filosofia é ser amigo do saber, a tradução da filosofia é isso, né? Amigo do saber. E só é amigo do saber aquele que utiliza todo o conhecimento para o bem do homem, né? Então, por isso que essa mão dada entre ciência e filosofia. E quando a gente utiliza os conhecimentos científicos a favor do homem, para o progresso do homem, isso, como consequência, é a religação do homem a Deus, né? Religação do homem a Deus, que é a consequência religiosa da doutrina espírita, tá? Então, essa frase, o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, é a frase que vem lá de Leon Denis, que é o consolidador da doutrina espírita. Ok? Então, se ninguém tiver nenhum comentário a mais, nós vamos continuar. Lembro sempre que o nosso estudo é um estudo participativo, tá? A espiritualidade fica soprando no ouvido de vocês e é necessário que vocês coloquem para nós em termos de debate, dúvidas, comentários, ok? Então, vamos continuar. O espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. Né? Então, o que é uma igreja apostólica? É aquela igreja onde estão os apóstolos, né? Conforme bem colocado pela Kedma, né? O termo igreja, reunião de pessoas para um ato complexo, né? De tratamento, de bem-estar, de cura. E não era isso que os apóstolos faziam, né? Na casa de Simão Pedro e na casa do caminho, né? Recebiam os doentes para a cura. Então, esse encontro é a igreja evangélica, dos evangelistas, né? Então, nessa frase,
o espiritismo evangélico é o grande restaurador das igrejas apostólicas. Então, o espiritismo evangélico, do termo evangélico, dos evangelistas. O espiritismo evangélico é a aplicação do que os evangelistas nos presenteou de Cristo à nossa vida, né? Isso que é o espiritismo evangélico, a aplicação. Por isso que não existe espiritismo sem Cristo, né? Cristo é o baluarte da doutrina espírita, né? Então, nós temos que conhecer a fundo os ensinamentos do Cristo. É por isso que nós estamos reunidos, né? Então, as igrejas apostólicas são é a igreja derivada da casa do caminho, os trabalhadores em prol dos necessitados, né? E é interessante que a gente sempre se lembre que os evangelistas, eles se reuniam em casas para trabalhar, né? E é interessante que o Ato dos Apóstolos, né, é escrito por Lucas, né? O que são os Atos dos Apóstolos? É o que aconteceu com os apóstolos após, né, a assunção de Cristo, após a partida do Cristo. Então, no Atos dos Apóstolos, Lucas, o evangelista Lucas, descreve esse acontecimento, né? E tem 2 capítulos que Lucas, nesse Atos dos Apóstolos, relata esse encontro em grupo dos evangelistas, né, nas casas. Então, se a gente pegar o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, dos versículos 13 a 14, Lucas relata assim: quando entraram na cidade, subiram ao quarto onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro, João, Tiago, André, Filipe e Tomé. Aqui, só abrir um parênteses. Pedro, João, Tiago, esses 3 discípulos, eles estavam presentes em 3 momentos cruciais do Cristo. Os 3. Né? Então, o momento que eles estavam presentes, os 3, é no momento da transfiguração de Cristo no Monte Tábor. Né? No Monte Tábor. Então, quando Cristo subiu no Monte Tábor, ele pegou 3 discípulos, Pedro, João e Tiago. E é interessante, né? E é interessante isso. Por quê? Porque são 3 discípulos que estavam muito próximos ali em eventos importantes de Cristo. Outro momento, no momento que nós estudamos, né? No momento que vai anteceder a última ceia, a grande ceia, que eles precisam encontrar um local e Cristo vai e fala para Pedro, João, Tiago, sair em Jerusalém e procurar o homem com o jornal na cabeça. Pedro, João, Tiago. Outro momento é que quando Cristo vai, no final da ceia, leva os seus discípulos para poder ir para o Monte das Oliveiras, para poder fazer a oração final. E ele deixa os discípulos apóstolos, né, e leva 3 com mais perto dele, Pedro, Tião, João e Tiago. Né? Então, esses 3 momentos estão com esses 3 discípulos, momentos fundamentais, só para a gente, né, sempre perceber isso daí. Então, aí falando aqui, os Pedro, João, Tiago e André, Filipe, né, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, tal. Todos eles perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, veja, eles reunindo em uma casa para fazer oração, né, entre eles, para elevar o pensamento aos céus. Então, esse é o conceito da igreja evangélica, né? Igreja evangélica. No capítulo 4 de Atos, nos versículos 32 a 35, também Lucas relata: da multidão dos que creram em um coração, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma.
Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, ou seja, nenhum deles considerava somente seu o conhecimento, né, dos 12 discípulos. Tudo, porém, lhes era comum, ou seja, tudo compartilhado. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade, né? Então, mostrando aí como que eles faziam, né? Eles recebiam as dádivas para poder essas dádivas ser empregadas para quem necessitava. Então, é o conceito da igreja evangélica, né? Da famosa oração e do trabalho em prol do próximo. Ok? Se alguém quiser fazer algum comentário, está aberto. Então, ninguém querendo fazer, nós continuamos. Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos teológicos em academias de espiritualidade, das catedrais de pedra em lares acolhedores de Jesus. Daria tudo o que estivesse ao meu alcance para continuar ouvindo as encantadoras elucidações do orientador, mas nesse instante transpunhamos o limiar. Verifiquei que faltava apenas 5 minutos para as 2 horas da madrugada. Pelo grande número de entidades que vieram céleres ao nosso encontro, percebi que havia enorme interesse a respeito da palestra instrutiva da noite. Não se achavam presentes apenas os aprendizes ligados ao esforço de Alexandre, em sentido direto, mas também outros amigos, trazidos até ali por afeiçoados do plano espiritual. Acercou-se de nós, com mais intimidade, pequeno grupo de companheiros, destacando-se um deles que conversou com Alexandre de maneira mais significativa. Ainda não chegaram todos, indagou o instrutor com interesse afetivo, após trocarem as primeiras impressões. Percebi claramente que se referia aos irmãos encarnados que deveriam comparecer na cota de frequência do grupo, de que era ele um dos diretores espirituais. Faltam-nos apenas 2 companheiros, elucidou o interpelado. Até o momento, Vieira e Marcondes ainda não chegaram. Urge iniciar os trabalhos, exclamou Alexandre, sem afetação. Devemos terminar a tarefa às 4 horas no máximo. Então, veja, a espiritualidade tem hora para começar e hora para terminar. Por isso que os nossos encontros, né, tem um horário certinho do início e um horário certinho do término. E mostrando singular interesse de amigo, acrescentou: quem sabe se foram vítimas de algum acidente? Convém positivar. No espírito de calma decisão que lhe é característico, recomendou ao auxiliar que lhe prestara informações. Sertório, enquanto vou ultimar algumas providências para as instruções da noite, observo o que se passa. Respeitoso, o subordinado interrogou. Caso estejam os nossos irmãos sob influência de entidades criminosas, como devo proceder? Deixá-los então, onde estiverem, replicou o instrutor resoluto. O momento não comporta grandes conversações com os que se prendem deliberadamente ao plano inferior. Então, repetir. O momento não comporta grandes conversações com os que se prendem deliberadamente ao plano inferior. Então, o que acontece? Ele estava perguntando. Ele vai fazer o resgate dos
daqueles encarnados que estavam dormindo e que necessitariam ser desdobrados do sono ao local da palestra. Mas eles 2 não chegaram. E aí o Sertório foi encarregado de verificar o que estava acontecendo. Só que o Sertório pergunta, e se eles estiverem sendo incomodados, né, por algum irmãozinho inferior durante o sono? E aí diz Alexandre, deixa-os, porque nós não podemos perder, né, momentos com aqueles que se prendem deliberadamente às zonas inferiores, ou seja, que querem por conta própria. Então, é aquele esquema da obsessão, né? Então, a obsessão é o que é? Nós invadirmos a zona vibracional daqueles amiguinhos menos instruídos. Nós invadimos, eles não invadem. Eles não conseguem chegar em um patamar elevado. Então, nós saímos daqui e vamos para lá, né? Então, deliberadamente nós fazemos isso. Então, o Alexandre está falando, se deliberadamente se prendeu às zonas inferiores, deixa-os que, em momento oportuno, a gente faz um trabalho para eles, né? Então, vamos continuar. Fim do trabalho, você mesmo providenciará os recursos que se façam necessários, né? Então, falando para ele, se alguém estiver preso nas zonas inferiores, deixa, mas depois do trabalho, tá vendo? A primeira obrigação é o trabalho. Primeira obrigação é o trabalho. Terminou o trabalho, aí você vai e dá uma atenção especial para os nossos irmãos, né? Então, os nossos encontros são trabalhos, né? São trabalhos que nós fazemos aqui de autoaprimoramento, porque isso é uma determinação universal, né? Nós nos autoaprimorarmos, é uma determinação universal. E estudando para nós autoaprimorarmos dentro do Evangelho, nós também oferecemos boas energias para aqueles irmãos que necessitam de estar presente nesse bate-papo salutar evangélico, né? Ok. Dispunha-se o mensageiro a partir quando o orientador, percebendo-me o ardente interesse em acompanhá-lo, acrescentou. Então, André Luiz está vendo aquilo tudo e está querendo acompanhar o Sertório, né? Para ver o que está acontecendo com o outro. Aí Alexandre vira e fala, se deseja, André, poderá seguir colaborando com o emissário em serviço. Sertório terá prazer em sua companhia. Agradeci extremamente satisfeito e abracei o auxiliar de Alexandre, que me sorriu acolhedoramente. Saímos. Era indispensável atender o mandado com presteza. Todavia, satisfazendo minha curiosidade, Sertório explicou generoso. Quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos. Tá. Então... Tem uma pergunta, Marco. Pois não, Coloquei aqui, ó, perguntar a Marco. Baixa a mãozinha. Aqui ele fala que quando a gente está encarnado, não temos bastante consciência dos serviços que são realizados durante o sono. Aí minha pergunta é, em relação aos remédios que algumas pessoas tomam para dormir, esses remédios interferem nesse trabalho? Porque tem uns que a gente se apaga completamente, né? Não há interferência? Não há interferência, né? Desde que seja dentro das prescrições médicas, né? Da fisiologia direitinho, não há interferência. Por quê?
A própria doutrina espírita fala, né? Nós devemos utilizar a medicina a nosso favor, ao nosso bem-estar, né? Então, muito pelo contrário, até auxilia. Por quê? Por exemplo, se você está em uma insônia, como que você vai se permitir entrar num sono profundo para poder, né, fazer os trabalhos espirituais ser resgatados, né? Então, é necessário que tenha esse sono de refazimento para que possa ocorrer os trabalhos. Então, quando nós estamos com desequilíbrios orgânicos e psíquicos, né, nós precisamos da medicação para nós podermos entrar nesse equilíbrio. Tá bom, obrigada. Pois não, Kedman? Bem, Marco, quando a gente dorme, né, para fazer a nossa viagem durante o sono, nós temos que estar bastante preparados, né, psicologicamente, porque a gente não sabe o que vai encontrar onde a gente está. Porque você pode até estar numa viagem dessa e estar semi-acordado, não está acordado totalmente. E pode ser até atacado por possíveis inimigos durante essa viagem, né? Então, nessa viagem, a gente tem que estar bastante preparado, né? Atento, por isso da oração, de dormir bem, de dormir sem pensamentos ruins. E às vezes a gente vai fazer um trabalho e a gente pode ser atacado nesse mundo onde a gente vai, né? Nesse outro planeta, nessa outra esfera, ou no umbral, mas ninguém sabe onde a gente vai, né? Um lugar Isso. mais avançado ou não, né? Por isso que a medicação às vezes é até apropriada, porque se você tiver em alguma crise ansiosa, na medida que você é medicado, quando você dorme, você vai controlado. E tem muitos relatos de pessoas que fazem a viagem, né, do sono, quando está dormindo, e ela nem percebe do perigo que está correndo, porque ela às vezes está dormindo. Ela dorme durante essa viagem, né? E pode ser atacada. Muito bem colocado, né? Nós temos que nos preparar, isso nós vimos, né, em vários encontros, né? Nós temos que nos preparar para o momento do sono, né? Durante o dia mesmo, né? Durante o dia mesmo, né? O orar e vigiar. Nós nos policiarmos em fazermos boas coisas, né? Em termos boas instruções, à noite, né? Temos uma leitura edificante, né? Uma leitura apaziguadora, para que nós possamos ter um sono tranquilo. Então, a medicação é apenas um fato de reequilíbrio orgânico, mas toda aquela preparação anterior é necessário que se faça, né? É necessário que se faça. Marco e Kedman, mas também a gente não pode esquecer que, na verdade, não são eles que nos atacam, somos nós que entramos na faixa vibracional deles, né? Isso. Quando a gente tem pesadelo, quando a gente tem pesadelo, você pode olhar como é que você está emocionalmente. Quando eu não estou bem, eu tenho um pesadelo. Então, eu preciso me reequilibrar para que esses pesadelos se afastem de mim. Então, sou eu que estou invadindo a faixa, né? Ou desrespeitando o equilíbrio, né? Por exemplo, quando a gente faz uma alimentação... Desrespeitando também, isso. A gente desrespeita o equilíbrio. Ou abusa no álcool, né? Abusa no álcool, exatamente, Isso. né? No caso também, é claro, isso aí concordo com vocês, mas eu estava frisando que às vezes a gente encontra um inimigozinho da gente no outro plano, nessa viagem. Né? Isso, a gente não sabe. E muitas das vezes a gente tem que encontrar mesmo, viu? Pronto, é isso que eu estou dizendo. A gente tem que encontrar, porque é nesse momento que a gente tem para poder... Né? Aí é nesse momento aí que eu estou falando, acertos. que a gente tem que estar alerta, acordado, não sonâmbulo, né? Tipo assim, como a gente aqui no mundo material existe a doença do sonambulismo, né? Que a gente anda pela casa toda e não sabe o que está acontecendo e as pessoas estão ao nosso redor. Também no mundo espiritual a gente pode estar numa viagem dessa e estar meio que sonâmbulo, não estar preparado e encontrar ou invadir uma esfera que não é apropriada, sem estar preparado, ou ser abordado por um inimiguinho nosso, que a gente também não está preparado para
recebê-lo, né? Entender. Aí, por isso que eu falo da gente estar desperto e preparado durante essa viagem, né? Isso. E a Mas, assim, meditação, para a às gente vezes, resumir, ajuda. Kedma, para Uhum, a gente resumir. Durante o dia, sim. comportamento tranquilo. À noite, uma oração serena. Pode dormir despreocupado. Pode dormir Pode tomar despreocupado. o remédio também, se for necessário, né? Pode dormir despreocupado. E também a E gente não pode aí, esquecer. só para complementar, Ah, e aí, se encontrar algum desafeto durante o sono, dê graças a Deus, É porque é o uhum. isso mesmo. momento que tem para poder começar a acertar os reparos. É isso mesmo. E Mas não, também Lê, a gente não pode esquecer do nosso anjo da guarda. A gente nunca está sozinho, por nunca. isso a Então Santo não Agostinho precisa ter fala, né? medo. Não precisa ter medo Rezai do por ser um sono, anjo não protetor. precisa ter medo. Né? Não precisa ter medo, porque nós nunca estamos sozinhos. Nunca, nunca. Então, se você Isso, tem essa certeza que tem um anjo da guarda do seu lado, dorme tranquilo, não traz pensamentos que não vai acontecer, né? muito bem, excelente. Excelente, então vamos lá, então vamos continuar, né? Então, se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual, então, né? Preparação espiritual. Se durante o dia, né, nós realizássemos essa preparação espiritual para a noite que chega, né, a gente vai cada vez mais se acertando melhor, né? Então, se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual, certamente efetuaria as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos. Né? E essa frase é muito bacana, né, Adriana? Porque fala exatamente isso, né? É o domínio psíquico à noite, durante o sono, né? Então, é a preparação espiritual. Então, o nosso dia tem que ser isso, né? Um processo de preparação espiritual. E a preparação espiritual é exatamente nós nos postarmos bem frente aos desafios do dia, né? Frente aos desafios, frente àquele colega de trabalho difícil, é um desafio, né? Então, é como eu vou me comportar na frente dele, né? É me comportar, né, bem devido às cenas que me poderiam tirar do meu equilíbrio durante o dia. Então, eu manter o meu equilíbrio, pois não, Kelly? Você falou da espiritualidade, né, que fica no ouvido da gente. Eu acho que tem um monte aqui no meu ouvido. É porque você falou isso daí, eu me lembrei, né, da questão do pensamento e do sentimento, né? Pensamento cérebro, sentimento coração, né? Então a gente tem que estar não só pensando, porque às vezes a gente pensa e não alcança, tem que estar sentindo também, né? Porque cientificamente já foi comprovado que mesmo o cérebro tendo mais neurônios do que o coração, o impulso elétrico do coração é 60 vezes mais potente do que o pensamento. Então, que às vezes a gente pensa, mas não realiza. Pensa uma coisa boa, né? Você pensa assim, eu não vou assistir esse filme de terror. Mas às vezes você sente uma coisa que o seu pensamento não quer. Então, assim, eu estou querendo acrescentar aí a sua fala, obviamente, a questão não só do pensamento, mas do sentimento também. Porque o sentimento, para mim, é mais forte ainda do que o pensamento. O sentimento você sentiu. O pensamento, às vezes, você pensa, mas não realiza. Isso, muito bom. Então, que a gente controle, né, os sentimentos, né, realmente mesmo, né, do que vão me permitir que eu sinta durante algumas entradas do dia. Marcos, Pois não? Marcos, Hum, é, hum, da mesma forma que a gente tem que vigiar os pensamentos em todo momento do nosso dia, seja no trabalho, seja no trânsito, a gente tem que estar em constante vigília para evitar cair em armadilhas, né? Armadilhas emocionais que possam te desviar daquela conduta normal que você gostaria de ter. Da mesma forma que a gente tem que vigiar durante o dia, antes de dormir,
Você sabe quando você está bem e quando você não está bem antes de dormir. Essa vigia tem que ser redobrada, porque dependendo de como emocionalmente você vai se comportar em relação aos seus pensamentos à noite, você poderá ou não abrir portais para nossos irmãozinhos te assediar, né? Então, eu acho que a vigia é constante, tanto durante o dia, para evitar situações de pensamento, como à noite, antes de dormir, né? Procurar acalmar o coração. E em todos os casos, a oração é fundamental. Né? Muito bem, excelente. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Então podemos continuar, né? Então só para frisar a frase aqui. Se todos os homens... Vou só desabilitar o som aqui para não dar interferência. Tá. Então a frase... Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual, certamente efetuaria as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos. Então, para nós lembrarmos aqui algumas passagens, né? O capítulo 6, então a gente sempre busca aqui as passagens do Sermão da Montanha, né? Que são os famosos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E a gente vai ver também hoje o Sermão da Planície. Vocês já ouviram falar do Sermão da Planície? Alguém já ouviu falar? Sermão da Planície? Não? Então a gente vai ver hoje aqui o Sermão da Planície. Que sermão que é esse, né? Mas vamos, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é o Sermão da Montanha. Capítulo 6, no meio do sermão, né, o versículo 33, é aquele que eu falo assim, sempre no cerne da questão, né, no meio da coisa, né? Então, no capítulo 6 de Mateus, versículo 33, é aquela onde Cristo nos recomenda, né? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, Mateus 6, versículo 33, isso. Então, quando o Alexandre nos fala que se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual é isso, é buscar o reino de Deus que está dentro de nós, a nós nos voltarmos, nos internalizarmos e mentalizarmos o bem que nós temos que fazer para nós mesmos. Sermos pessoas melhores, afáveis, benevolentes, né? Então, preparo espiritual é isso. Voltar para o reino de Deus que reina dentro de nós. Lucas, no capítulo 12 de Lucas, no versículo 31, também relata isso, Cristo dizendo, buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas, né? Vos serão acrescentadas. Porque nós vimos nos evangelhos sinópticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, são aqueles que têm muito grau de identidade, né? Mas Paulo depois veio e colocou lá em Romanos, no capítulo 8, versículos 5 a 6, nos dizendo o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, né? Então, o que Paulo está fazendo para a gente, né? Que inclinar-se para o lado da carne é nós voltarmos às coisas materiais, a parte materialista da vida. Quando ele fala que quando nós nos inclinamos para as coisas da carne, que é a morte, porque a morte significa perda de tempo, né? Perda de tempo do cuidado do espírito, né? E é interessante que ele fala agora, se você volta para as coisas do Espírito, voltar em primeiro lugar para o reino de Deus, que está dentro de nós, então se nós voltamos para as coisas do Espírito, voltamos para dentro de nós, e isso sim é vida, mas não só vida, né? É paz, a paz que a gente tanto procura.
Então, a dissociação, o distanciamento da paz está diretamente proporcional ao distanciamento das coisas do espírito. Né? Por isso que é interessante nós entendermos a lei divina, né? A lei Você divina. pode repetir essa última frase que você falou? O distanciamento... Bem, agora eu vou tentar lembrar, porque na verdade não sou eu que falo, né? Ah, tá. Mas a gente estava comentando aqui que o distanciamento das coisas da carne, né, é morte. E, melhor, a inclinação para as coisas Você da falou tão carne... bonito. Agora eu não vou... Depois a gente vai ter que ver a gravação do Guto, viu? Tá bom, tá certo. Depois a gente vai ter que ver a gravação do Guto. Foi o fechamentozinho que eu perdi. Mas a inclinação do espírito, a inclinação para as coisas do espírito é vida e paz. Ok? Então, mostrando essa ideia da preparação espiritual. Então, quando a gente se inclina para o lado espiritual, a gente não tem somente a vida, mas a gente tem também paz. Por quê? Porque a paz, ela é diretamente proporcional às coisas do espírito, né? As coisas do espírito. E quando a gente se distancia das coisas do espírito, a gente se distancia da paz. Quando a gente se envolve nas coisas materiais, a gente se distancia da paz, né? Então, isso que traz Paulo para a gente, em Romanos 8, versículos 5 a 6. Mas, falamos de Lucas, falamos de Mateus, também vamos voltar para Mateus, né? Dentro do próprio Sermão da Montanha, capítulo 6, mas dos versículos 19 a 21, onde Mateus relata que Cristo nos diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Então, acumular tesouros materiais é o que é? É o distanciamento das coisas do Espírito. Distanciamento das coisas do Espírito. Então, não acumulais para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não roubam. As coisas do Espírito. As coisas do Espírito. Né? Então, o que você acrescenta a você mesmo, ninguém te tira. O conhecimento é uma coisa, é isso. O conhecimento é isso. Né? Minha mãe não tem estudo, quarta série do primeiro grau, mas eu lembro que quando eu estava estudando, meio cansado, e não sabia se era isso mesmo, também sempre falava: o conhecimento não ocupa lugar. Então, o que você acrescenta aí no conhecimento não ocupa lugar. Sempre vai ter mais espaço, mais espaço, mais espaço. Né? Então, o conhecimento é uma riqueza espiritual. Ok? Então, essa é a preparação espiritual. Isso é voltar para o lado espiritual. Então, Alexandre fala, quando nós fizermos isso, né, quando nós tivermos a consciência mesmo do valor dessa preparação espiritual, de voltarmos para o lado espiritual do nosso ser, muitas conquistas brilhantes se farão nos nossos domínios psíquicos. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então vamos continuar. Processando. Eu estou processando ainda. Muita informação, né? Uhum. Muita informação. Ok. Então vamos lá. Ainda mesmo quando ligado aos envoltórios inferiores. Por isso, gente, abrindo um parênteses aqui, por isso que é importante, tá, a gente rever os estudos lá no YouTube. Rever, porque quando a gente faz a revisão lá no YouTube, nós encontramos coisas que a gente deixou passar desapercebido. Eu mesmo, né? Porque eu estou falando aqui, não estou aproveitando nada. Só depois, quando eu for assistir lá, que eu vou ver.
Tá. Alguma coisa, Guto? Sim, sim. Pois não? Adriana, no minuto 49:50 está a repetição daquilo que você quer ouvir, de Marcos. Só Tá anotar bom, aí o tempo aí, depois você vai lá. Mas não tá era nem certo. bom, Guto, você ter falado o tempo para ela, porque Não, senão mas ela vai eu tenho que fazer ela rever isso tudo todinho. mas eu queria dizer também, relembrar vocês, aproveitando esse momento, para vocês acessarem o YouTube. Veja bem, tem uma coleção lá, que é a coleção Fonte Viva, são 3 ou 4 livros, que são passagens pequenas, de 2 minutos e meio, 3 minutos. Vocês escolham aleatoriamente, não tem que ler o livro todo, ouvir o livro todo, escolham aleatoriamente, que de repente você estará escolhendo o momento exato daquilo que você deveria ouvir. E acostume a usar o YouTube, o nosso canal. Está ajudando a gente, tá? E está enriquecendo vocês. Tá? E é interessante, né, Guto, que você me falou dos audiobooks, né? Então, são audiobooks que o Guto coloca lá, né? E na hora de dormir, você pode clicar no celular lá na hora de dormir, clica no celular lá na mensagem de audiobook e vai se aquecendo para o sono. Ok? Muito bom. Ok, então, pessoal, vamos lá. Ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente sopitados durante a vigília extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida, né? Então, aquilo, né? A falta de educação espiritual, a falta do preparo espiritual nos permite que nós nos dispersemos durante o sono e perdemos aí a oportunidade de grandes instruções com os bons espíritos. Interessado em esclarecimentos completos, indaguei. Tá, então aqui, vamos continuar. Interessados em esclarecimentos completos, indaguei. Entretanto, isso ocorre com aprendizes de cursos avançados de espiritualismo? Poderiam ser vítimas desses enganos alunos de um instrutor da Ordem de Alexandre? Como não? Tornou Sertório fraternalmente. Então, a conversa entre André Luiz e Sertório indo em busca do irmão, que está perdido no sono. Como não? Sertório tornou fraternalmente. Com referência a essa probabilidade, não tenho qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do seu coração? Há sempre muitos chamados, em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Então, há sempre muitos chamados, os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Mas muito cuidado na interpretação disso. Nós podemos achar que o problema é que nós não somos escolhidos, né? E, na verdade, não é esse o termo, né? O fato de escolhido é o fato de você entrar dentro da lei divina, de você mergulhar dentro da lei divina, né? Então, escolhido é aquele que entra no caminho em que foi ensinado por Cristo. Não é que nós seremos escolhidos, não. Nós entramos no caminho.
ensinado por Cristo. Então, muitos chamados, por quê? Porque o ensinamento é para todos. O ensinamento de Cristo é para todos e extemporâneo, para toda a época. Mas ainda poucos são aqueles que absorvem o ensinamento do Cristo e coloquem o ensinamento do Cristo para conduzir os seus pés no caminho do bem, no caminho da correção de atitude, no caminho do auxílio ao próximo, né? E então essa frase, né, é uma frase que é dita por Cristo e está lá no Mateus, no evangelista Mateus, no capítulo 22, no versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Então, é a frase dita por Cristo. Também, assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Então, quando ele diz, né, o ensinamento da passagem do Cristo, dizendo sobre os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O que ele está querendo falar isso daí? Né? Está querendo dizer aquele que tenta passar na frente do próximo, né? Está cometendo um agravo frente à lei divina. Pode deixar passar à vontade, não tem problema. Por quê? Porque está cometendo um agravo à lei divina. Então não é o caminho correto, está se afastando, né? É o pecado, né? Está se afastando. Então, serão os últimos escolhidos, porque enquanto ele não souber que não deve passar por cima da cabeça do outro, ele não vai estar voltando para o caminho correto. O próprio evangelista Mateus, dentro do Sermão da Montanha, no capítulo 7, no último capítulo do Sermão da Montanha, nos versículos 13 a 14, relata uma passagem de Cristo dizendo, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos é o que o encontram. Mostrando que é difícil, né? Não é fácil nós nos autoaprimorarmos. Não é fácil nós mergulharmos para dentro de nós e procurarmos os nossos defeitos, os nossos pontos de correção de atitude, né? O nosso ponto que provoca o aborrecimento no próximo, a mágoa no próximo. Então é mais fácil o quê? Eu ficar entorpecido. É mais fácil eu não prestar atenção nem em mim, nem no próximo. Essa é a porta larga. Então, a porta estreita é essa, né? Dilapidação que nós temos que fazer, né? Em nós mesmos. Retirar as nossas arestas, né? As nossas arestas que agridem, que machucam o próximo. Isso é o autoaprimoramento, é a porta estreita, né? Precisa de trabalho, né? Seria, hoje, né? Seria muito mais reconfortante fisicamente nós estamos já na nossa cama, no nosso leito, né? Escutando uma música, vendo um filme na Netflix, né? Nos entorpecendo. Muito mais fácil. Estar aqui hoje faz com que nós despendemos energia. É esse o trabalho de edificação. É esse o trabalho de edificação. Essa é a porta estreita, essa é a dificuldade da coisa, né? Então, esse é um trabalho espiritual. O trabalho espiritual é essa porta estreita. Voltar para o lado, voltar para o reino de Deus é entrar nessa porta estreita, né? Que nos conduz a ser pessoas melhores. Porque ainda é muito fácil ser uma pessoa vulgar. Por quê? Porque somos espíritos imperfeitos. Então, sair da imperfeição é difícil. Então, vou ficar dentro da vulgaridade, né? Ficar dentro da leviandade, daquilo que não acrescenta nada para você, é muito fácil, é muito tranquilo.
Então, é difícil fazer isso, nós tirarmos o nosso tempo, sentarmos, debatermos ideia, né? Tentarmos aprender o que o Cristo nos ensinou, como que nós podemos aplicar em nossa vida. Isso não é fácil, né? Então, é a porta estreita. Então, por isso que muitos chamados estão para todos. Então, mas aqueles que entram são poucos. Por quê? Porque é difícil, depende de energia, ok? E Lucas, no capítulo 13 de Lucas, no versículo, pois não? Ficar em cima do muro também, né? É muito cômodo. Não se posicionar. Entorpecimento é isso, é você ficar em cima do muro, você, né? Aí, o pior é aquele que acha que ele em cima do muro é a melhor opção, porque ele nem atinge o A nem o B. Então, pronto, eu estou aqui em cima do muro, eu nem sou ruim, nem sou bom. Então, tá ótimo. Né? Aí É, chega a esse ponto, né? De você achar que não, se eu estou em cima do muro, é o melhor lugar. por isso Eu que não estou Paulo fazendo fala, nada. não basta não fazer o mal. É necessário fazer o bem. Não basta ficar, né, quietinho, né? Não basta. Eu tenho que, né, igual a Kedman falou, eu tenho que sair de cima do muro, eu tenho que ser uma pessoa do bem, um homem de bem, né? Então, a evolução da lei divina é para permitir a formação do homem de bem. Por isso que o homem de bem está no último capítulo das leis morais. Né? Está no último capítulo da perfeição das leis morais, na perfeição divina. Mais uma coisa, Kedman? Não, ok. Ao longo do. Vamos ver se mais alguém mandou um recadinho para mim, né? Oi? Vamos ver se até terminar o estudo algum amiguinho manda mais algum recadinho para mim, né? Isso, tem que Estamos ir. recebendo Uhum. muito recado. Pois, ô Márcio, você quer comentar alguma coisa? Não, eu mandei aí no chat aí a pergunta. Como você comentou, não basta não fazer o mal, eu coloquei pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Só isso. Excelente, muito obrigado, Márcio. Obrigado. Então, vamos continuar, né? Vamos continuar. No capítulo 13 de Lucas, né, no versículo 23 e 24, e alguém lhe perguntou ao Senhor, são poucos os que são salvos? Ele lhes respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu te digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Não poderão por quê? Porque não conseguirão. Né? Ainda não está no momento dele. Né? Ele não desprendeu energia o suficiente que lhe permite mudar para poder entrar na porta estreita. Né? Então, vamos continuar. Completando o pensamento, como a esquemá-lo de qualquer falsa noção de particularismo na obra divina, Sertório acrescentou: e precisamos reajustar nossas definições sobre os escolhidos. Os companheiros, assim classificados, não são especialmente favorecidos pela graça divina, que é sempre uma mesma fonte de bênção para todos. Então, aquilo, né? Ninguém é escolhido. Por quê? Porque a graça divina é uma fonte de bênção para todos. Sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade. E se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma deve esperar a distinção da escolha. Infere-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta. Todos. Mas somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis constroem em qualidades eternas que os tornam dignas de grandes tarefas.
E reconhecendo que as qualidades são frutos das construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. Então, aqui, nós vamos comentar: Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta. A escolha divina começará pelo esforço de cada um. Mas ele diz aqui também, antes de nós comentarmos isso, as qualidades eternas os tornam dignos de grandes tarefas. E reconhecendo que as qualidades são frutos de nossas construções, as qualidades são frutos de nossas construções. Então, né, a gente comenta, nossa, uma pessoa, ela tem tanta qualidade bacana, né? Aí a gente pensa, por que eu não tenho tanta qualidade assim? Porque as qualidades são fruto das próprias construções, ninguém ganha nada. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Todos, a mesma composição, por isso que é simples. A mesma composição. Fluido cósmico universal. Né? Deus criou o espírito. Ignorante, porque não é não conhecedor. Então, criou o espírito e a capacidade de encarnação do espírito é a consciência, a existência da consciência. Então, quando o Homo sapiens, né, ele apresenta pela primeira vez a consciência na sua evolução, permite com que o espírito encarne. A partir desse momento, é o aprendizado, o esforço próprio. Cada um adquirindo com o seu trabalho, com o seu esforço, as suas qualidades em anos. Milênios anos. Né? Então, é isso que ele está mostrando. As qualidades são devidas ao esforço de cada um. Mas Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta. Então, a lei divina é o chamado de Deus. O universo, ele é orquestrado pela lei divina. Então, o chamado é isso. É a orquestração do universo da lei divina. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, do item 4, o último parágrafo desse item, Kardec nos diz que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Então, Deus chama todos os filhos à cooperação. Agora, a escolha divina começará pelo esforço de cada um. Então, o bom espírita, né, o verdadeiro espírita, é reconhecido pelo esforço que ele emprega em domar as suas más inclinações. É o trabalho em cima de si mesmo. É a reconstrução, é o autoaprimoramento. É o autoaprimoramento. Por isso, o Livro dos Espíritos, na questão 909, Kardec interroga para o Espírito de verdade se poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, tendo como resposta qual? Então, Kardec pergunta para os espíritos: o homem sempre pode, segundo os seus próprios esforços, domar as suas más inclinações? E a resposta dos espíritos é sim. Sim, simplesmente isso. Sim, o homem pode tomar suas más inclinações, mas eles ainda completam. Frequentemente fazendo esforços muito
nossa, mas não é um esforço muito grande, não. Porque fala aí, né, o Espírito de verdade, que nos falta é frequentemente a vontade em domar as más inclinações. E aí, nós lembramos, né, de Chico, né? Quando Chico foi interrogado, né, perguntado para Chico, né, o que é a tentação. Chico, o que é a tentação, Chico? Aí Chico vai, a tentação é as nossas más inclinações, né? Sai tentação, né? Sai tentação. É a nossa má inclinação, a nossa vontade de fazer alguma coisa que não deve, né? Isso é tentação. Então o Chico falava o seguinte, que a tentação é um cachorro muito grande correndo atrás de você. E você correndo desse cachorro e tendo maior vontade de ser pego por ele. Isso é tentação. Essa é a tentação. Então, é essa. Será que eu tenho mesmo a vontade dentro de mim em tirar as minhas tentações, né? As minhas más inclinações? Eu sou uma pessoa que eu não trato muito bem o outro, não. Sou meio ignorante. Mas é fácil ser ignorante para mim. É fácil ser ignorante. Difícil é eu ser agradável, educado. Será que eu quero gastar essa energia para ser agradável? Para mim é fácil ser ignorante. Não, né? Atendendo ali o público, né? Pois não, o que foi? Né? Ao invés de falar bom dia, o que eu posso ajudar o senhor? Né? Então é isso, né? A energia que eu gasto, eu quero despender para ser uma pessoa melhor. Então é isso, né? A vontade. Falta-nos a vontade. Alguém quer fazer algum comentário? Pois não quer. Marco, no livro Conduta Espírita, né, tem uma passagem que fala assim, os atos da criatura revelam-lhe os propósitos, né? Assim, tem muito a ver com isso que você está falando, né? Os Bacana. atos da gente, os nossos atos revelam o nosso propósito. A gente tem que ter muito cuidado com os nossos atos, né? Que a partir daí é que vai ter o propósito. Então, eu quero ser uma pessoa grossa, é fácil, esse é o meu propósito. Então, os meus atos vai descambar num propósito, né? Então, é mais fácil para mim ser carrancudo ou simpático, né? Verdade. Agradável ou desagradável, mal educado ou educado. Então, os atos da gente revelam-se os nossos próprios propósitos, né? Eu li Conduta Espírita e me lembrei de que me marcou Muito muito. bem. Isso mesmo. Uhum, bem colocado no livro Conduta Espírita, né? Muito. Uhum, muito bem colocado. É isso daí, né? Eu quero me transformar, eu quero sentir a dor de cortar essa aresta que incomoda tantas pessoas, que espeta, de podar esse espinho que espeta os outros, né? Estou disposto para isso? Não. Então, a gente vai ter que passar ainda algumas encarnações para poder tirar. E também, assim, estou disposto a me ferir também, porque, né, a gente está bem ferido, né? E superar, né? Assim, falar também não só da gente para com o outro, mas com o outro para com a gente também, né? A gente também leva umas porradas na vida. Claro que a gente está merecendo alguma coisa, a gente tem que passar, que é lição, provação, expiação. A gente também tem que estar preparado para essas arranhaduras, né? Essas unhadas, essas pedradas, tudo isso também, né? Você me lembra, falando disso daí que a gente tem que estar preparado, eu lembro de uma situação no atendimento lá no hospital, né, que nós trabalhamos. Então, 6 horas da manhã, eu recebo os pacientes, abro a porta, dou bom dia, né, e a gente vai recebendo.
E teve um paciente que eu abri a porta e quando eu dou bom dia, eu coloco a mão nas costas do paciente, bom dia, seja bem-vindo, né? E nesse ato de eu colocar a mão nas costas desse paciente, bom dia, eu coloquei a mão nas costas dele, o paciente virou, não coloca a mão em mim, não. Já falou logo assim, não coloca a mão em mim, não. Aí eu fui, não, só por gentileza, o senhor pode sentar ali. Aí fui para trás e comecei a fazer uma oração para aquela pessoa, né? Que um bom dia que eu dei, eu recebi não coloca a mão em mim, né? Mas é isso, né? Então, nós estamos preparados, né? Estamos preparados, né? Para isso mesmo, porque, na verdade, afinal de contas, não é entre você e o próximo, né? É entre você e Deus, como a nossa querida Madre Teresa já nos afirmou, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então, acho que nós podemos parar por aqui, né? Convido ao voluntário para a prece final. Pode abrir o microfone e fazer a prece. Então, estou vendo aqui quem é voluntário. Marco, não é involuntário, é só para concluir o que você terminou de fazer. Eu sou assistente social e por muitas e muitas vezes na minha vida profissional eu passei por situações tipo essa que você passou. E aí eu acho que é preciso a gente ter empatia para a gente conciliar uma situação dessa. Uhum. Porque se você não tem empatia, você vai estressar também. Sim. E vai bater boca. Então, assim, isso é um exercício, na minha vida profissional, fiz diariamente, porque lidava com o público, né? Quem lida com o público, você está sujeito a passar por tudo isso. E, assim, muitas e muitas situações de pacientes em hospital que eu tinha que entender, eu preciso entender por que ele agiu daquela forma, né? Se eu não entender isso, não, pelo menos, por que será que ele está entendendo? Ou então, quando o paciente está muito exaltado, como aconteceu, aí eu olhei para ela, calma, eu lhe fiz alguma coisa, eu lhe tratei mal, desarma a pessoa. Né? Então, acho que a empatia é fundamental para a gente lidar com o irmão. Você se colocar no lugar dele, porque mesmo sem saber o que ele está passando, mas ele deve estar passando por uma situação muito difícil. Verdade. É só isso que eu queria concluir. Muito bem. Ok. Então, podemos finalizar com a prece de encerramento do nosso estudo. Alguém voluntário aí para poder fazer a prece? Eu faço. Opa, vamos lá, Isabel. Agradecendo a esse momento de aprendizado, esse momento tão rico de tantos esclarecimentos e tantas dúvidas, que vamos ter que rever esse vídeo para entender melhor que tantas coisas foram ditas nesse estudo desse dia, né? Então, agradecendo a essa oportunidade de estar neste grupo, de poder participar e se melhorar, uma gotinha que seja, mas já é alguma coisa. Então, agradeço, orando a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa noite a todos e obrigado pelo privilégio dos ensinamentos. Obrigado, Isabel, pela atualização. Marco, está me ouvindo? Sim. Ah, tá. Não é só parênteses. Não é só em situação assim, de atendimento a público. Qualquer situação de atendimento a público é complicado. Eu sou guia de turismo, né? Então, o que eu já ouvi também de desaforo de passageiro
né? Ah, porque acho que a guia tem que fazer tudo, só falta uma coisa não é bem assim. E você tem que ter muita paciência, uma atitude bem, né? Muito discernimento. Então você manda o pobre turista para. A Bernadette falou muito bem colocado, né? A empatia, né? A Sempre empatia. colocar no lugar do outro, né? Tentar entender por que o outro é tão agressivo assim, né? Mas às vezes eles não têm, eles acham que o guia de turismo, o guia está lá para fazer tudo, sabe, para eles. Não é? Uma vez vieram me perguntar de papel higiênico e sabonete. Pois é, mas é isso Estava lá no Egito. Lidar com o público é a lei da sociedade, né? A gente tem que exatamente fazer isso mesmo, né? A lei da sociedade. Aí lá tem a guia que atendeu o passageiro. Vai atrás de papel higiênico, vai atrás de sabonete, é assim. Pois é, gente, é isso daí. Então tá, então obrigado pela participação de todos aí. Então espero todos na sexta-feira que vem. Boa noite a todos. Até mais, obrigado.